Olá, gente! A gente está começando o episódio dessa semana do MartaCast. Hoje a gente vai falar sobre a vitória do Cruzeiro, que garantiu a liderança do Brasileirão Feminino, o título da Raíssa Leal na SLS de Miami, a vitória do Osasco na Superliga Feminina de Vôlei e o anúncio de um novo torneio da WTA em São Paulo. Fica com a gente que a gente vai falar dessas notícias e outras agora. Antes da gente começar, vamos nos apresentar. Eu sou Carol Biniero, jornalista e professora da UFMG. Soraya, por favor. Oi, gente, eu sou a Soraya Carvalho, estou no terceiro período de jornalismo aqui na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Carol Freire, também estou no terceiro período de jornalismo aqui na UFMG e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Olivia Pilar, eu sou doutoranda aqui em comunicação na UFMG e bolsista do Coletivo Marta. Então vamos começar falando de futebol feminino e falando do Cruzeiro. O Cruzeiro assumiu a liderança do Brasileirão Feminino no último fim de semana. Conta pra gente, Soraya, depois do último episódio aqui, teve 2 partidas do Cruzeiro, né? Exato. E com um empate e uma vitória, o Cruzeiro, como você bem disse, assumiu a liderança do Brasileirão Feminino, tá lá na ponta do campeonato. Agora as cabulosas têm 23 pontos em 9 rodadas, com 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Cruzeiro segue invicto durante todo esse campeonato. Tá sendo, assim, espetacular acompanhar a trajetória das meninas. O saldo de gol também é muito impressionante. São 14 gols a favor. Elas estão atrás apenas do Corinthians, que tem 21. E nessa última quarta, vamos começar falando sobre o empate, né? Nessa última quarta, dia 30, o Cruzeiro e o Flamengo jogaram pela 8ª rodada. A partida aconteceu lá no Castor Ciufantes, em Nova Lima. E o Cruzeiro começou levando muito perigo, já aos 3 minutos com a Bianca Brasil. O Flamengo chegou a ter muitas chances claras após um erro celeste, mas a Camila estava muito bem na partida, então ela conseguiu evitar bastante, assim, Camila estava muito bem na partida mesmo. E o placar, ele foi aberto no finzinho do primeiro tempo com golaço. Foi um gol maravilhoso de falta, que foi, assim, gente, juro, vale a pena vocês depois darem uma olhada, porque o gol foi sensacional da Jucinara. O empate do Cruzeiro veio logo na segunda etapa, depois de chegar várias vezes ao ataque, com uma grande pressão, as cabulosas acabaram marcando. Em uma jogada na direita, a Marília cruzou para Letícia Ferreira, que mandou para o gol. Já nessa segunda-feira, no dia 5, o Cruzeiro venceu o Real Brasília por 3-0 lá em Brasília pela 9ª rodada. E foi aí, nessa rodada, que ele assumiu a liderança. Que teve uma ajudinha ali do Ferroviária, né, já que ela perdeu em casa para o Flamengo por 2-1. No episódio passado a gente tinha comentado que eles estavam empatados ali com 19-19. Agora o Cruzeiro abriu essa vantagem e tá com 23 pontos. O placar foi aberto logo no começo, com 18 minutos, a Gabi Soares escorou de cabeça para Marília, que chutou cruzado e acertou o gol. Aos 32, a Gisele ampliou, e no segundo tempo, o time celeste se manteve muito superior. Então, aos 17, ali, a Marília aproveitou a bola que sobrou depois de uma cobrança de escanteio e marcou novamente. O Real Brasília é, inclusive, um dos times que vive um momento delicado no campeonato. Eles estão a 5 jogos sem vencer e na 13ª posição com apenas 8 pontos. E enfrentam o Flamengo agora nessa próxima rodada. Já o Cruzeiro vai encarar o Bahia no próximo sábado, dia 10, em casa, para tentar se manter na liderança. Muito boa a campanha do Cruzeiro, né, gente? Já tá aí indo pra 10ª rodada. 10ª rodada, invictas. Pois é, a melhor, né, assim, campanha do time na história do Brasileirão A1 aí, nesse ponto do campeonato. Eu tô bem impressionada, assim, com como ele tem, enfim, jogado muito bem, joga bem em casa, joga mal, joga bem fora de casa. Não tá fazendo muita diferença esse jogo, né? Em casa, fora de casa. Impressionante. Vamos acompanhar aí o Cruzeiro. E vamos acompanhar também o América, porque não foi só o Cruzeiro, né, que ganhou. O América venceu uma segunda partida agora pelo Brasileirão Feminino. Conta pra gente, Carol. Pois é, o América, na verdade, teve 2 vitórias seguidas nessa última semana. Uma foi... a primeira foi contra o São Paulo. As 2 equipes se enfrentaram em Cotia, pela 8ª rodada do Brasileirão, na última quarta-feira, dia 30. E o Coelho saiu com a vitória por 3-1 sobre o Tricolor. O primeiro tempo terminou sem gols, apesar de
tiveram boas chances pro São Paulo e o América chegando bastante em contra-ataque. Eu achei que esse placar de 3-1, analisando ali esse primeiro tempo, daria até pra ter sido um pouco maior, em vantagem pro América mesmo. Mas no início do segundo tempo, a Bia Menezes marcou contra e o América saiu na frente. Aos 23 minutos, a Aline empatou para o time paulista, mas a equipe mineira ficou na frente novamente depois de um toque de mão da Carol Gil, a árbitra deu pênalti, e a Soraya converteu. Minutos depois, a Rafa Leves ampliou o placar. Depois, no domingo, dia 4, o América jogou contra o Fluminense pela 9ª rodada. E venceu também, novamente, por 3-1. Dessa vez, jogando na Arena Gregorão, em Contagem. A partida começou sem muito perigo para as equipes, o tricolor chegou ao ataque nos 18 minutos, mas a bola não entrou. Aos 24 minutos, a Ana Flávia abriu o placar para o América e a Rafa Leves ampliou aos 43. Na segunda etapa, o Fluminense marcou uma cobrança de pênalti com a Raquel, mas o América terminou ampliando aos 50 minutos no último lance com a Sassá. Então foi uma semana bem boa aí pro América. E esse placar também de 3-1 foi bastante interessante, assim, né? Ter se repetido nos 2 jogos. Sim. E o América se manteve na 6ª colocação com 15 pontos, cada vez mais perto de garantir uma vaga para a próxima fase. Já o Fluminense está na 9ª colocação com 9 pontos. E agora, na próxima rodada, as meninas vão visitar o Bragantino no próximo domingo, dia 11. E as meninas do Fluminense vão encarar o São Paulo na sexta-feira, dia 9, também fora de casa. Vamos ver como ficam aí nos próximos jogos, mas é um bom resultado pro América, né? Boa campanha, né? Que o América começou. A gente falou assim no começo do campeonato, quanto o América tava mal, né? Não tava emplacando uma vitória. Eu lembro até que a gente ficou preocupado e agora o América, na verdade, são 3 vitórias seguidas, porque ganhou do Sport fora de casa, né? Sim. Vocês lembram que ele fez o clássico com o Cruzeiro e a gente falou que perdeu de 3-0, né? Mas o jogo em si, assim, o América jogou bem, assim, sabe? Ele teve chances, não, assim, o placar pareceu mais elástico do que efetivamente o que aconteceu no jogo. É quase um placar mentiroso, né? Assim, não refletiu o que estava no campo. Não mostra exatamente o que aconteceu, né? Eu acho que finalmente engrenaram, então, né? Agora as meninas vão... Sim, né, gente? 3 bons eu acho até que se tivessem começado o campeonato desse jeito, tava mais em cima na tabela, né? A 6ª colocação não tá refletindo exatamente o tanto que o time tá se doando em campo. Mas foi um ótimo retorno e da esperança, né? Sim. E aí, assim, vamos agora falar do Atlético, que é o totalmente contrário. Falamos do Cruzeiro, do América, vamos falar agora do Atlético. Que perdeu pro Taubaté, né, no Brasileirão Série A2. Conta pra gente, Olivia. É o Atlético indo na contramão das notícias boas que a gente tem falando sobre os times mineiros, né? O Atlético enfrentou o AD Taubaté no estádio Gregorão em Contagem no último sábado, pela 3ª rodada da Série A2 do Brasileiro Feminino. O time visitante saiu com a vitória por 1-0 e chegou à zona de classificação do Grupo A. Por outro lado, as Vingadoras estão à frente apenas do São José pelo Grupo A com 1 pontinho, né? A partida foi truncada na maior parte do tempo, com muitos erros técnicos de domínio, marcação, finalização. Teve um lance ali que acho que caracteriza muito pelo lado das Vingadoras, que foi uma falta aos 15 minutos do primeiro tempo. A Bárbara Melo, que é a lateral direita, isolou uma bola parada muito perto do gol. E aí o gol do AD Taubaté veio dos pés da Andressa Ferreira, meia-campista. Foi um escanteio esquerdo que ultrapassou a pequena área até que chegou no atacante, que deu um bom passe para Ferreira, que acertou um belo chute, garantindo a vitória da equipe paulista, um golaço, né? Como eu falei, o time mineiro continuou com apenas 1 ponto e vai visitar o Lanterninha, que é o São José, então aí uma disputa direta, né? Na tarde de 18 de maio, fora de casa. Uma oportunidade para as Vingadoras tentarem se reerguer, né? Assim, já o Taubaté, para se manter na zona de classificação, vai jogar contra o Santos em casa na tarde do dia 17. O jogo do Atlético é interessante de assistir, mas ao mesmo tempo triste, né? Porque tenta e não consegue. Eu vi muitas chances pelo lado direito, especialmente. Sim. Muitas chances e não consegue. Assim, falta efetividade, falta... Não acho que falta vontade, falta efetividade mesmo ali. Talvez, sei lá, maior trabalho de equipe em vez de individual. Mas, assim, complicado, né? Sim, o jogo, eu acho que, assim, o Atlético teve algumas chances no segundo tempo. Ele teve talvez umas 2 ou 3 bolas ali
que passaram perto, assim, foram aquela coisa do chute ao gol mesmo, né? E aí o Taubaté achou esse gol, foi praticamente o único chute do time ao gol, foi um golaço. O Atlético depois ainda teve outra chance, mandou uma bola no travessão, mas é isso, a bola não entra, assim, né? E vai ficando É meio... aquela má fase que vai seguindo o time até. É preocupante, É. assim, porque é curto, assim, né? Você tem ali poucos times, na verdade, né? Nesse grupo. E você precisa. São Vencer. poucos jogos também que Precisa você vencer. precisa vencer. É. E tá numa situação Às vezes a chance agora é complicada. ganhar de um adversário direto ali, né? Vai a 4 pontos se ganhar fora de casa. Quem Sim. sabe talvez traga uma mudança no Né, uma time, energia né? Um nova, ânimo um ali. ânimo. É, meio que aconteceu com o América, né? Assim, Sim. precisou levar 3-0 do Cruzeiro pra, né, começar a reverter as Sim. coisas. É. Vamos ver, né? Assim, são 3 rodadas, 2 derrotas, um empate. Então é preocupante, mas vamos acompanhar aí, né, as próximas rodadas e ver como o Atlético joga agora, né, fora de casa, né, o próximo Isso, jogo. isso. É. Vamos ver aí se ele consegue, de alguma forma, reverter, aproveitando-se do fato que vai jogar com um time Sim. que tá, né... São 2 derrotas seguidas em casa, né? Acho que o último jogo a gente Sim, comentou até que foi em casa. não foi o... A outra derrota foi em Santos. Ah, tá. Sim, Empatou com o Botafogo em empatou com o casa. Botafogo em casa, isso. Então, enfim. Eu acho que, assim, o Atlético não merecia ter perdido Uhum. esse jogo. Assim, essa foi a minha O impressão. futebol é ingrato às vezes. Mas, Por isso que é tão bom, mas é ingrato. Sim. mas ao mesmo tempo que você falou, né? Assim, quem não faz, leva, É. né, gente? Não É uma a regra máxima do universal. futebol. não tem efetividade. Às vezes uma única chance é suficiente para um time fazer, né, um gol. Então é isso, né, gente? Ficamos por aqui com o nosso primeiro bloco. A gente já volta com mais notícias do esporte feminino. A gente está de volta com o nosso segundo bloco. A gente vai falar um pouquinho aqui de skate, de automobilismo, de levantamento de peso e dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Vamos começar então com o skate. A Raíssa Leal, ela foi campeã mais uma vez, né? Da etapa da SLS de Miami. Não é isso, Carol? Exatamente. Como você disse, no último sábado, dia 3, a Raíssa levou esse título, que foi a primeira competição do calendário da Liga em 2025. Com uma ótima performance, ela conquistou o seu 13º título da SLS e o 17º pódio da competição. Então, a Raíssa, como sempre, dominando tudo, né? Na final, ela enfrentou 4 japonesas e a australiana Chloe Covell. Ela começou tendo um erro na primeira volta, mas ela se recuperou e na sua segunda tentativa marcou 7,5. Nas manobras individuais, ela conquistou notas altas também, 7,6, 8,4 e um impressionante 8,6, terminando com 32,1 pontos. A Covell até teve a melhor nota das voltas, 7,9, mas ela falhou em 3 das 4 manobras que executou, o que resultou no segundo lugar, com 24 pontos, enquanto a japonesa Koko Yoshizawa completou o pódio em terceiro lugar. Com esse resultado, a Raíssa manteve o seu ótimo desempenho em Miami, vencendo a etapa pela 4ª vez nas últimas 5 temporadas, assim. Impressionante. Completamente Miami. dominante, né? Não, impressionante. E o próximo destino da SLS será em Las Vegas no final de maio. Então, assim, esse resultado parece às vezes que, tipo assim, não, Ela tá brincando, parece que ela tá É. brincando. Eu assisti um pouquinho, e assim, ela começou mal, né? Como a Carol falou, ela errou a primeira volta. Na segunda ela já recuperou, e depois, assim, ela tava se divertindo. Ela falou, fez até uma brincadeira que tá sentindo frio, e aí todo mundo começou a falar, ela é gelada, porque ela, assim, caiu e pouco importou na nota final, assim, ela dominou completamente e vem dominando, né? Essa é a 4ª vez Sim. seguida, né? Já pode mudar o nome dela. Colocar SLS Miami Raíssa Leal. Porque... Etapa de Raíssa Leal. É. Mas, gente, começou bem então a temporada, né? Muito bem. Repetindo aí, enfim. Aí isso é impressionante, assim, né? Como Porque pode? 4ª vez em 5 temporadas. Ela tem só 17 anos. Não, a gente tava conversando isso hoje, mas ter 17 anos e, tipo, ela brinca
de andar de skate. Ela brinca, literalmente, o psicológico dela é muito bom. Ela errou a primeira volta e logo depois já começou, na segunda já recuperou e já foi, gente, tô com frio. E parece que ela realmente tá ali Não se só... abala. Exato. Eu acho que o Como legal do pode? esporte é isso, né? Assim, É. eu vejo ela e a Rebeca Andrade muito nisso, assim, o esporte é o que eu amo fazer e eu não vou me abalar Sim, por sim. pequenas falhas, né, assim. E daí dá até mais gosto de você ver a pessoa É. competindo, porque Ela é tá isso, aproveitando. mesmo, errou a primeira volta. Sim. Tranquilo, suave. É um jeito leve também dela De levar as levar a coisas. própria carreira, né? Enfim, imagino que ajuda, inclusive, na própria performance. Com certeza. Você vai lá e tá mais tranquilo E acho mesmo também que pra- porque ela não deve mais nada. também Tem isso não- também, né? Ela não deve Ela mais tem nada a 17 ninguém. anos e ela não tem que Ela não comprovar tem que se nada provar pra ninguém. ela não tem que se provar pra ninguém mais, né? Incrível. Vamos falar agora de automobilismo. A gente teve, né, uma prova da Fórmula 1 Academy e as brasileiras pontuaram no GP de Miami também, não é isso, Soraya? Isso aí, aconteceu em Miami entre os dias 2 e 4 de maio, a terceira etapa da Fórmula 1 Academy, mas o mau tempo acabou atrapalhando um pouquinho o espetáculo lá nas terras norte-americanas. No sábado, uma forte chuva atingiu a cidade da Flórida, então, assim, tivemos pouquíssimas oportunidades para voltas rápidas na sessão de classificação. E aí a classificação acabou adquirindo aquela carinha de treino, sabe? Foi mais para tentar testar um ritmo de corrida ali. E isso favoreceu muito as pilotas que saíram antes da chuva, porque a chuva caiu ali durante o treino, então quem saiu aqueles pouquinhos minutos antes conseguiu abrir uma volta rápida, assim, com a pista em boas condições, e entre elas, as duas brasileiras. Então a Rafa Ferreira conseguiu o 7º lugar e a Aurélia Nobios o 6º. A líder do campeonato, a Maia Weigl, ela não conseguiu sair antes da chuva, então ela acabou ficando em uma posição que para ela é muito frustrante, que foi a 10ª colocação, porque ela tá lutando pela a liderança do campeonato. Então, assim, na primeira corrida, o que acontece é a inversão do grid. Então, da primeira à 8ª colocada são literalmente a inversão do grid. Então, a 8ª colocada vira a pole position, e com isso, a Rafa ficou em segundo e a Aurélia em terceiro, atrás, obviamente, da Emma, que foi a pole position. A largada foi muito promissora para as três. A Rafa largou muito bem. A Aurélia largou muito bem, só que a Ella Lloyd, piloto da McLaren ali, teve um problema com a freagem. Enfim, ela errou o tempo de freagem e acabou batendo na Rafa, o que fez com que ela perdesse algumas posições e acabou comprometendo a corrida dela. Ela caiu bastante. A Emma, ela lutou muito para poder conseguir resistir à pressão da Doriane Pan, que é outra que vem tentando pegar a liderança do campeonato. E não conseguiu, a Doriane acabou ultrapassando ela. A Aurélia Nobios, ela tá vindo veio um final de semana de redenção, depois de alguns resultados ruins nas primeiras 2 etapas, e ela manteve, gente, eu fiquei com tanta esperança de um pódio brasileiro, ela manteve a terceira colocação, assim, até a 10ª volta, mas ali na 10ª volta, a Maia, que fez uma corrida excepcional também, e é, inclusive, colega dela da Academia Ferrari, elas acabaram protagonizando uma disputa ali interna, né, na pista. A Maia acabou levando a melhor no final, mas foi muito bom ver a Aurélia brigando com a Maia, você vendo as pilotos. Inclusive, é um detalhe que eu gostaria de falar, que foi sobre a classificação. Você conseguia ver as meninas lutando bastante no braço, sabe, para poder configurar o carro na chuva, e isso foi muito legal, de você ver que é técnica, que as meninas têm capacidades físicas e técnica, inteligência mesmo, para conseguir segurar o carro e trazer uma corrida excepcional. A Maia, como eu disse, foi um destaque, ela largou na 10ª colocação e terminou em 4º, então ela conseguiu defender a sua liderança. O pódio da corrida 1 foi composto pela Doriane Pan, Alicia Palmowski e a Chloe Chambers. As brasileiras somaram pontos importantes. A Aurélia cruzou a linha de chegada em 7º e a Rafaela Ferreira em 9º, mas aí teve uma punição para a Lia Bloch, elas acabaram subindo uma colocação. Então a Aurélia acabou em 6º, somando 3 pontinhos, ela estava zerada e agora ela assume a 11ª posição no campeonato. E a Rafa ficou em 8º, somou 1 pontinho e fica ali em 10º. A corrida 2, como eu disse, infelizmente estava programada para o domingo, mas por condições climáticas desfavoráveis foi cancelada. Então a gente tem aí as duas brasileiras pontuando, uma ótima corrida,
uma ótima classificação das duas e torcer para que no próximo GP a gente consiga mais pontinhos e a Fórmula 1 Academy tá bem equilibrada. Então, ver essas meninas segurando o carro no braço e fazendo acontecer tá sensacional. Muito legal. Quando que é a próxima corrida? Já é. A próxima etapa é no Canadá, fica ali entre os dias 13 e 15 de junho. Então, tá certo, a gente vai acompanhar e vamos falando aqui da Fórmula 1 Academy. Soraya adora, acompanha de perto e pode contar os detalhes sempre pra gente. Agora vamos falar do levantamento de peso, né, Olivia? A gente teve uma atleta, Isanelli Cristina, que foi campeã mundial do Sub-17 de levantamento de peso. Conta pra gente. Isso mesmo, muito legal. A Isanelli Cristina, de 14 anos, ela conquista. Assim, Raíssa depois dela, né? Nossa, a gente tá bem, né? Menos de 20 anos. Ela conquistou no último dia 30 o título de campeã mundial sub-17 de levantamento de peso na categoria até 40 quilos, durante o campeonato mundial realizado em Lima, no Peru. A Isanelli levantou 77 quilos no arremesso, estabelecendo um novo recorde mundial da categoria dela, na modalidade. Mas não foi a primeira vez que ela alcançou esse peso. Ela já tinha feito isso no Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024, realizado no Rio de Janeiro, mas não foi homologado por não ser uma competição internacional. Além do ouro na categoria arremesso, ela também conquistou o bronze no arranco ao levantar 57 quilos e garantiu mais o ouro na somatória total ali, somando os dois, né, 77 mais 54, de 134 quilos nas duas provas. E aí ela ficou no topo do pódio. A Isanelli deu uma entrevista muito bonitinha, muito fofa, né? Assim, com 14 anos, ela falou que tá muito feliz, que ela não imaginava que seria uma experiência tão boa, adorou a estrutura, achou tudo muito bonito. Agradeceu por estar ali, agradeceu a Deus, agradeceu porque estava ali. E que estava comemorando muito pelo recorde, que tinha pensamentos, mas ela não esperava que ela ia levar o ouro, assim. E aí, mais um destaque do nosso esporte brasileiro, né? Assim, de 14 anos, tem Sim. muita coisa pela frente, né? A gente tem falado, né, dessas atletas, Sim, né? no tênis, né? Pois é. Ginástica. Essa nova geração tá vindo forte, hein? Sim. A base Todos vem os lados. forte. Gente, É. eu segurei um saco de arroz de 2 quilos. Quase E eu quase fiquei eu. com o braço doendo. Imagina se eu levantar 77 quilos. 134 do total. Pensa, ela levantou um, depois ela levantou outro. Gente, Loucura. sem condições. Muito, muito. Vamos incrível. acompanhar, né, gente? Recorde mundial. Já aí com 14 anos e jogando, disputando sub-17, é uma promessa mesmo aí do levantamento de peso. Vamos agora falar da candidatura do Rio e de Niterói para os Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos de 2031. Foi confirmada a candidatura dos dois, não é isso, Soraya? Exatamente, a Panam Esportes oficializou nessa quinta-feira, dia 1º, a candidatura conjunta do Rio e Niterói para sediar os Jogos lá em 2031. As cidades brasileiras agora vão competir com a Assunção, a capital paraguaia, e uma comissão vai avaliar os dossiês das candidatas e a decisão vai ser divulgada ainda em agosto desse ano. A escolha é feita por meio de uma eleição, cujos detalhes a organização ainda não nos forneceu, mas o colégio eleitoral ele é composto por 41 comitês olímpicos nacionais, totalizando 53 votos. Essa diferença de votos e comitês é porque países que já sediaram o evento, como o Brasil, que sediou em 1963 e 2007, têm direito a 2 votos cada. Então tem essa diferença entre comitês e número de votos totais. A proposta brasileira apresenta um orçamento de 667,5 milhões de dólares, o que deve dar em reais ali por volta de 3 bilhões, e se baseia bastante no reaproveitamento da infraestrutura existente dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que foi no Rio, né? Também consta no dossiê da candidatura que as competições esportivas que envolvem atletas de países da América do Norte, Central, do Sul, além do Caribe, vão ser realizadas em 5 zonas: Deodoro, Barra da Tijuca, Porto Maravilha, Copacabana e Niterói. Além disso, as partidas de futebol, elas também seriam disputadas em outras cidades. Belo Horizonte, inclusive, está aqui com o Estádio Mineirão, Brasília com o Estádio Mané Garrincha, Salvador, Arena Fonte Nova e São Paulo, lá na Arena Itaquera. As datas previstas para os eventos são os Jogos Pan-Americanos de 8 a 24 de agosto de 2031 e os Parapans Americanos de 7 a 16 de setembro do mesmo ano. Então vamos aguardar aí, né?
deve ser divulgado ainda esse ano, né? Quem que vai receber os jogos. A gente, enfim, vai ter um conjunto, talvez, de mega eventos novamente no Brasil, né? Então, a Copa Que bom, né? Feminina, né, em 2027, potencialmente, os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos em 2031. Esse ano tem a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica também. Isso. Também, Já começa esse ano, né? já Assim. começa esse ano, Vamos ver, né, gente? Imagino que é uma candidatura forte, né? É. Rio e Não, o Niterói prefeito do Rio de juntos. Janeiro, o Eduardo Paz, ele estava bem confiante, assim, enquanto ele estava dando as entrevistas, justamente porque o Rio tem esse histórico bom com as Olimpíadas de 2016. Então, ele falou, Sim. nós temos um histórico que prova que a gente consegue, é competente, consegue fazer um evento bonito, e nós também temos infraestrutura, já temos uma infraestrutura ali. Então, eles estavam bem confiantes, o prefeito de Niterói seguiu na mesma linha. Eu acho que vem muito forte. Quem sabe, né? Eu tô torcendo pra que a gente consiga mais um evento dessa escala aqui. E aí o Marta vai de excursão. Sim. Opa, É, vamos! dona Carol! É um bom plano. É um bom plano. A Então gente é fazendo isso. planos pra 2031. Já reserva na agenda. Então é isso, gente. A gente acaba agora o nosso segundo bloco. Já já a gente volta com mais notícias de esportes femininos. A gente está de volta para o nosso terceiro bloco e agora a gente vai falar de vôlei. E vamos começar aí com a grande notícia aí dos últimos dias, que é a vitória do Osasco na grande final da Superliga Feminina de Vôlei. Conta pra gente um pouquinho, Carol, de como Pois foi. é, depois de 13 anos, o time de vôlei do Osasco conseguiu se consagrar novamente como o grande campeão da Superliga Feminina de Vôlei. O jogo que aconteceu na última quinta-feira, dia 1, bem no feriado, né? Osasco e Bauru duelaram pelo Grande Prêmio em uma partida única no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A partida foi marcada também por ser a primeira final em 8 anos sem a participação das equipes mineiras. A gente já tinha comentado um pouquinho disso na semana passada, do quanto era inédita, né, essa final só com times paulistas. Com parciais de 26-24, 19-25, 28-26 e 25-20, o time do Osasco levou o título por 3-1, conquistando o hexacampeonato. Foi um jogo bem disputado, foi bem emocionante e no final o Osasco se consagrou o grande campeão da temporada. Foi bem legal de ver essa virada, né? Porque nos últimos anos era só Minas e Praia, Minas, e aí teve essa virada. Triste para os mineiros, mas é interessante de ver que tem outras equipes Sim. que são tão fortes quanto, que conseguem fazer grandes resultados também. A primeira final paulista de muitas temporadas foi inusitada, né, para alguns fanáticos de vôlei, mas como eu disse, ela, por não ter tido a participação dos times mineiros, já que eles tiveram a melhor campanha na fase classificatória. O Osasco terminou a primeira etapa da competição em terceiro e o Bauru em quinto. Então, querendo ou não podia não ser esperado, mas foi uma partida muito disputada. O Bauru e o Osasco protagonizaram um espetáculo e apesar da derrota do time do SESI, né, ele se destaca por ser a primeira vez que eles chegaram na final desde a sua fundação em 2005. E é uma notícia muito boa também para os torcedores que a equipe técnica garantiu a renovação de pelo menos 70% das atletas do Bauru. Então, é um time que vem para a próxima temporada forte, né? Vem grande. E o encerramento da temporada, tendo o Osasco como grande campeão, marcou talvez o início do fim da hegemonia mineira. Eu acho que agora tá. Os times paulistas estão vindo com força. E eu acho interessante isso, a gente ver essa virada para também dar esse espaço, né? Poxa, 8 anos que não tinha nenhum outro time na final. Enfim. E com isso também saíram a lista dos destaques, né? Da Superliga, tendo 4 jogadoras paulistas e 4 mineiras, além do técnico Luiz Omar do Osasco. E são elas a Dani Lins, do Bauru, como levantadora, a Kissy, do Minas, como oposta, a Thaísa, também do Minas, e a Adenilza, do Praia, como centrais, a Natália, do Osasco, e a Kuznetsova, do Praia, como ponteiras, e a Bright, do Osasco, como líbero. Além disso, a Natália, do Osasco, foi eleita a MVP da temporada, e a Giovana, do Barueri, a revelação. E agora, com o fim da temporada da Superliga, isso abre espaço para a Liga das Nações, que chega aí no comecinho de junho, com muitas participações, né, de algumas meninas que estavam na final. E é interessante da gente ver, né, essa virada Sim, na Superliga. sim.
A gente brincou na semana passada que era a política do café com leite, né? Exatamente. No vôlei, né? Então, saíram os mineiros, agora entra as paulistas, né? Mas foi muito legal, né? Repercutiu bastante, eu acho, Sim, né? com A certeza. Tiffany falou algumas coisas depois ali que circularam bastante nas redes, né? Foi bem interessante ver a repercussão, né, do jogo, para além do jogo em si, assim, né? E ela falando da importância, né, para ela, como Ela que é muito importante. contestada, né? Pois é, Sim. Por vários motivos, né? Mas ela é muito contestada. E aí agora ela conseguiu finalmente, né? Um título de grande expressão, assim, sim. muito merecido, joga muito. Pois é, primeira vez que ela ganha a Superliga. Eu Sim. achei bem legal, assim, o tanto de visibilidade mesmo que ganhou Sim. a fala dela, assim, né? E essas falas das mulheres do vôlei depois dos jogos, elas sempre, né, são muito. Elas são carregadas de emoção, né? Assim, Sim, de vários tipos, né? várias vezes, Vários tipos, né? várias vezes circulam É, elas quem perdeu, quem ganhou. Sempre, acho que elas não contém, né? Não consegue guardar ali, não tem aquele media training, assim. E aí E elas que bom que falam. não tem. Que bom, né? Bom pra gente. A gente sinceras, gosta. né? Eu gosto assim. São bem melhores em geral do que as falas, por exemplo, do futebol, que são um pouco mais ali, né? Mais contidas. engessada. Mas as do vôlei sempre geram coisas muito interessantes, assim. Mas legal, vamos falar um pouco mais de vôlei agora e vamos falar aí desse duelo, né, entre as duas estrelas brasileiras, Gabi e Carolina, jogaram aí a final da Champions League de vôlei, não é isso, Soraya? Exato. As nossas duas estrelas da seleção e se enfrentaram na final da Champions League, como a Carol bem disse, no último domingo, dia 4, lá na Turquia. E o Conegliano, clube de vôlei feminino italiano, que é o time da ponteira Gabi Guimarães, venceu o Savino, uma equipe também italiana, onde joga a central Ana Carolina, a nossa conhecida Carolana, e acabou sendo campeão do torneio. Na decisão, o Conegliano superou o Savino por 3-0, e apesar de ter tido os momentos equilibrados, assim, durante o jogo. Foi um jogo muito equilibrado, mas aí 3-0 é como a gente tinha dito no bloco de futebol, às vezes não reflete, o placar não reflete o que estava acontecendo em quadra. A brasileira Gabi Guimarães foi escolhida para a seleção da liga como a melhor ponteira, e na partida ela anotou 11 pontos para o Conegliano. Já a Carol pontuou 5 vezes para o Savino. Isabelle Hack, oposta sueca do Conegliano, foi eleita a jogadora mais valiosa, a MVP, do torneio. Com uma atuação quase impecável, o time da capitã da seleção brasileira venceu todos os títulos que disputou na temporada. Então, a Supercopa Italiana, a Copa Italiana, o Mundial, o Scudetto e a Champions. O Savino, por outro lado, viveu também um momento histórico, porque essa foi a primeira vez que a equipe chegou à final da Champions. Agora, ambos os times estão classificados para o próximo Mundial, que acontece em dezembro. Para chegar à final, o time da Gabi passou pelo Milano, da poderosa posta italiana Paola Egono, depois de vencer a semifinal por 3-1. O Savino superou o time turco Vakif, que é ex-clube da Gabi, inclusive, que conta agora com a ponteira russa Marina Markova no plantel, por 3-0. Na próxima temporada, é especulado que a Gabi deixe o time italiano e vai jogar na recém-criada League One Volleyball, que é nos Estados Unidos. E na hora de receber a medalha de prata, a atleta não conteve a emoção, né? A Gabi Guimarães, no entanto, já está confirmada pelo menos mais uma temporada no time que ela está agora, o Conegliano. É isso. Muito legal, né? A gente vê aí as estrelas da seleção brasileira, né, feminina, brilhando também nessa grande final aí, né, da Champions. Também repercutiu bastante, assim, né? Circulou Sim. bastante as imagens delas. Eu acho que as duas são as maiores estrelas atualmente. Acho que a cara da seleção brasileira passa muito Pelas duas. pelas duas, assim. A Carolina, por tudo que ela representa e tudo mais, né? Acho que ela trouxe uma outra visão ali. E a Gabi, porque é a Gabi Guimarães, né? A capitã, o currículo dela já mostra quem ela é. E tem até um vídeo que circulou das duas se encontrando ali na rede antes da partida. Muito bonitinha as duas, cumprimentando. Nem parece que uma ia destruir a outra. Segundos depois, né? Muito legal. E aí, falando, né, um pouco mais da seleção feminina de vôlei, a gente teve mais convocações, né, Olivia, para a disputa da Liga das Nações. A Carol já estava antecipando aí um pouquinho. Conta pra gente aí quem foram as convocadas agora.
Isso mesmo, o técnico José Roberto Guimarães confirmou a chegada de mais 6 nomes ao grupo que já está treinando em Saquarema, né, de olho na disputa da Liga das Nações e também do Campeonato Mundial. Entre as novidades está a líbero Kika, da Gerdau Minas. Ela se junta também às recém-anunciadas ponteiras Ana Cristina e Júlia Bergman, as levantadoras Macris e Roberta, e a oposta Kise, que é do Gerdau também, a Macris do Praia Clube, né. Todas que já passaram pela seleção e estiveram, inclusive, nos Jogos Olímpicos. A apresentação das atletas será feita de forma escalonada ao longo do mês de maio. E aí eu conversei com a Duda Castro, que é a nossa repórter aqui do Marta, que acompanha muito de perto o Minas, e ela me falou, talvez, da dúvida que é esse futuro com relação à posição líbero, né, da seleção. A gente vem de eras, assim, da Fabi Alvim, que foi líbero da seleção por muito tempo, depois veio a Camila Bright, que são incontestáveis. Inclusive, até hoje, muita gente pede a volta da Camila Bright, ela já negou, inclusive. E aí a gente teve a convocação da Nieme, que jogou por um tempo no Minas, mas está em período pós-parto, né, o puerpério. E a Natinha, que estava nos Jogos Olímpicos, mas não foi convocada agora, e a gente não tem uma explicação. E aí a Kika é uma novidade na convocação, a Duda falou comigo que ela é muito contestada no Minas, ela chegou no Minas, que é um time grande, e meio que não se firmou em quadra. Nos jogos a torcida pedia para ela ser retirada, e o Nicola bancou a decisão dele de manter ela, mas ela foi muito contestada durante a Superliga. E aí fica essa preocupação aí com essa posição de líbero, que é muito importante para a seleção brasileira, né? E aí, a convocação total até o momento ela tem 13 nomes, e mais 4 jogadoras, como a gente já falou anteriormente, convidadas para complementar os treinos. A primeira semana dos Jogos da Liga das Nações vai acontecer entre os dias 4 e 8 de junho, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e as adversárias de estreia são de peso, né? Estados Unidos, Itália, República Tcheca e Alemanha. E aí é isso, vamos ver. É só isso. pedreira, é só pedreira. Só isso aí pra Pra começar, completar, galera. faltou só, tipo assim, a China e o Japão pra Destruir. Traumas. Muito legal, né? Então agora a gente tem, vamos dizer assim, os nomes, né? Uma convocação mais. Mais enxuta, talvez, né? Mas eu acho assim, eu acredito que Gabi e Carol vão ser convocadas aí, Sim, né? ainda breve, faltam Ainda alguns falta nomes, em breve, né? ainda falta um número considerável. Mas a Bright, pô, ela né, já Ela falou. ela negou de Não, ela todo. já tinha falado na Não, última e foi a participação Bright, a dela. Natália e a Dani Lins. Todo mundo queria a volta das três, assim. Sim, E não, mas não tem ambas como. negaram. Mas a Bright, Não voltam. que foi campeã agora pelo É. Osasco, né? Mas ela já tinha falado na última participação dela nas Olimpíadas que ela não voltava mais pra seleção, porque, querendo ou não, por mais que ela esteja, por exemplo, no Osasco, nessa posição de, pô, foi campeão da Superliga e tal, é um outro ritmo de treino, é uma Sim. outra vida você chegar pra seleção. Mas o Zé Roberto, como sempre, montando um time de peso pro Brasil, né? Vamos ver como vai ser. As jogadoras mas são muito boas, né? Assim, a nossa Superliga igual você falou, a nossa Superliga é muito competitiva. Então, Sim. assim, é difícil até, tipo, ele escolher essas jogadoras. Mas vai ser um timaço. Eu só acho que falta Com certo certeza. psicológico pra seleção brasileira pra alçar voos Sim. maiores, talvez. Sim. Vamos ver então, né? Vamos acompanhar em breve aí Liga das Nações, né? Em junho. E a gente vai acompanhando e vai trazendo aqui as novidades pro pessoal. Então a gente acaba agora, né, gente? O nosso terceiro bloco e a gente já volta logo logo. Então a gente está de volta para o nosso quarto bloco. A gente vai falar bastante de tênis. Antes da gente começar, eu vou pedir para o JP se apresentar. Sentou aqui agora, por favor. Oi, gente, eu sou o JP, eu sou bolsista aqui no Coletivo Marta, estudo jornalismo e tô no 7º período aqui. Então vamos começar. A gente tem uma primeira notícia que é a notícia principal aí dos últimos dias, né, do tênis, que é esse torneio, né, de elite do tênis feminino, que deve acontecer em São Paulo em setembro desse ano já. Conta um pouquinho pra gente, Carol. É isso aí. Na última quarta-feira, dia 30, o SP Open foi confirmado. Após 9 anos, o Brasil vai voltar a receber um torneio de nível WTA 250 ainda em 2025. Além de marcar a volta da capital paulista ao calendário oficial da WTA após 25 anos de hiato. Então, é um marco histórico, Sim, né? Essa sim, volta. sim. A competição feminina acontece entre os dias 6 e 14 de setembro no Parque Vila Lobos, em São Paulo, e será disputada em quadra dura. O SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 24 no qualifying e 16 duplas. O qualifying será disputado nos dias 6 e 7 e a chave principal será realizada nos dias 8 e 14 de setembro.
A organização do evento ficará a cargo da IMM, mesma promotora do Rio Open. O Brasil não recebia uma competição nível 250 da WTA desde 2016, quando o torneio feminino do Rio Open e o WTA de Florianópolis saíram do calendário da entidade. São Paulo sediou pela última vez um torneio da categoria em 2000. Então, realmente é uma volta muito, muito legal, muito interessante ter essa volta desses torneios. A gente estava até no outro bloco comentando sobre os Jogos Pan-Americanos. É legal ver essa volta De torneios de torneios importantes, né? aqui no Brasil. Sim. E eu acho que fala um pouco do momento que a gente está vivendo também no tênis feminino brasileiro, assim, certeza. né? O torneio da elite, né? Assim, todos os torneios que são acima do 250 são torneios que recebem as melhores tenistas do mundo, assim. A gente tem um 125 que é em Florianópolis, que é um torneio de menor categoria, assim. Então, muito dificilmente a gente vê, por exemplo, jogadores do top 50 jogando o torneio 125. Então, esse é um grande torneio, né? Promete, por exemplo, ser uma oportunidade de ver as principais tenistas brasileiras jogando, né? Sim. Que é a Bia Haddad e a Luísa Stefani nas duplas. E aí, assim, eu acho que marca um pouco isso, a importância das duas, assim, né? A gente fez um texto para nossa coluna na Paralela sobre esse torneio, né? Sobre a confirmação do torneio esse ano já. E falando um pouco justamente disso, assim, né? A Bia já falou publicamente de como que ela queria, né? Que tivessem mais torneios do tênis feminino no Brasil. E aí fizeram aí toda uma coisa política, né? Se organizaram para conseguir ter a competição. Eu tô muito animada, gente, muito empolgada, assim, porque eu tava até assim, para escrever a coluna, eu fui pesquisar e a Bia ela jogou em 2024 na Billie Jean King Cup em São Paulo. E aí, naquela ocasião, tinha 8 anos que ela não jogava em São Paulo. Ela é de São Paulo, mora em São Paulo, treinou em São Paulo, e aí voltou a jogar em São Paulo 8 anos depois. Então, imaginem, assim, como é legal para os tenistas, Com né? certeza. Assim, Todo mundo quer jogar em casa, né? Sentir o calor claro, da ter essa, torcida. essa sensação, né? De. Assim, não que a Bia, por exemplo, não jogue sem torcida, porque ela frequentemente joga com torcida em qualquer lugar que ela jogue. Tem brasileiro Mas em é todo lugar, né? diferente, né? É Uhum. diferente, assim, Com jogar. certeza. Né? Ainda mais pra ela, que é Jogar de de São fato Paulo, em né? casa, né? Jogar de fato em Em casa, casa. né? Na cidade onde ela vive, onde ela treina e onde ela nasceu. Assim. E se a gente pensa na democratização do tênis aqui no esporte brasileiro, assim, é muito importante, né? Sim, Sim. sim. Essa vinda do torneio pra cá e tudo mais, principalmente agora com as atletas desempenhando muito bem, é a chance de prospectar novos fãs, prospectar Sim, novos sim. atletas e tudo mais, colocar o Brasil no mundo do tênis, né? Sim, e é isso mesmo, né? Assim, a gente tá falando muito aqui das atletas do juvenil, vai ser muito Sim. legal para elas também, né? Verem o torneio acontecer. Lá na coluna do nosso site, lá do revistamarta.com, eu fiz um pouco um levantamento de o que a gente pode esperar do torneio. É muito provável que a gente não tenha jogadores do top 30 jogando, porque a WTA tem algumas regras que impedem e dificultam a presença de jogadores do top 30 em torneios 250 quando está acontecendo outras competições ao mesmo tempo. Mas é provável que a gente tenha, né, a Bia, que está dentro do top 20, e tem uma regra de exceção que permite que ela esteja aqui justamente porque ela é brasileira. E eu acredito que, vendo que o pessoal que organiza o Rio Open fez nos últimos anos, eu imagino que eles vão tentar trazer tenistas que não estão dentro do top 30, mas que já estiveram, que são tenistas assim conhecidas, que já ganharam, né, torneios importantes e que aí é possível sim eles trazerem elas para jogar o torneio. Então eu tô apostando um pouco nisso assim para eles atraírem. Tipo a adversária da Bia no Madrid. Tipo a Belinda Belinda, Bencic, tipo a Naomi Osaka, isso tipo é a incrível. Vitória Azarenka, são jogadoras muito conhecidas, mas que não estão ali no top 30, assim. Então, enfim, as expectativas são positivas, né? Altíssimas. E é uma ótima notícia para quem gosta de tênis e para quem gosta do tênis feminino, né? Sim, com certeza. Vamos falar agora um pouco da Bia. Nesse último torneio que ela estava jogando, a Bia jogou, né, simples e duplas no Aberto de Madrid.
E ela chegou nas quartas de final com a dupla dela, né, a Laura Siegemund, lá em Madrid. Conta um pouquinho pra gente, JP, como que foi esse finalzinho. A gente falou na semana passada, né, do desempenho, mas teve jogos depois do programa da semana passada. Bom, com certeza. Infelizmente, né, a Bia foi eliminada nas quartas de final do Madrid Open. Mesmo depois de uma vitória de virada nas oitavas de final, ela e a dupla acabaram perdendo para a taiwanesa Sushi e a leta Yelena Ostapenko lá pelo WTA 1000 em Madrid. Mas assim, o jogo, apesar de ter sido um 2-0, foi bem parelho. O jogo foi decidido muito nos detalhes, assim, a brasileira e a alemã que tem uma sinergia muito boa, assim, elas conseguem competir muito bem nas duplas. Elas competiram muito, mas infelizmente foram vencidas ali nos detalhes. No primeiro set, a dupla adversária abriu um 5-1 e as meninas conseguiram empatar, conseguiram chegar ao empate no 5-5, porém, mais 2 games adversárias fecharam ali o set em 7-5. E no segundo set, a história parecia que ia acontecer novamente. Elas abriram 4-1, mas a Bia e a Laura conseguiram reagir, fizeram ali um 4-3, mas depois elas abriram 6-3 e aí fecharam 2-0. E, infelizmente, a Bia acabou dando tchau ali para a Espanha, acabou sendo eliminada nas quartas de final. E a Bia, que tem 7 títulos de duplas no currículo, ela que compete muito bem em duplas, ela que se dá muito bem nisso, foi campeã diversas vezes, mas ela ainda está buscando o primeiro título ao lado da alemã, da Laura Siegemund. Ela já foi vice-campeã na Indian Wells em 2023 e em Adelaide também agora em 2025. Então, assim, tudo indica que o título está cada vez mais próximo, né? Elas estão chegando, elas estão competindo, elas estão conseguindo disputar com as melhores da competição. Bom, e a Bia, que é a atual 54ª colocada no ranking de duplas, ela que já foi campeã do WTA 1000 de Madrid em 2023, quando ela jogava ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka. Então é isso, mandamos energias para a Bia. Infelizmente foi derrotada, mas está competindo muito bem, é isso que a gente espera de você. Elas estão muito bem ali, a Laura. Acho que elas realmente têm tudo para fazer uma boa temporada, como elas já vêm fazendo. Assim. Você já tinha comentado que seria uma partida muito difícil, né? Muito que elas já difícil. tinham ganhado de uma dupla Muito que era difícil. muito difícil, Sim. foi surpreendente e aí... A Shea e a Ostapenko elas eram a cabeça de chave número 3 do torneio. Se não me engano, elas são uma delas, acho que as duas devem estar no top 10 de duplas, assim. A Shea é uma jogadora fantástica, já ganhou tudo em duplas, assim, ela tem um estilo super diferente da maioria das jogadoras de duplas, porque ela é uma pessoa, assim, ela é muito habilidosa na rede, faz coisas com a raquete que poucas jogadoras fazem. E a Ostapenko que vem de uma ótima temporada. Assim. Então, assim, era uma dupla muito difícil delas ganharem. Elas realmente era difícil, né? Mas foi disputado, assim, né? E eu acho que isso também é um aspecto positivo aí desse retorno da Bia, né? De se colocar nas disputas, não abandonar os jogos, conseguir, por exemplo, né? Abrir 5-1, mas encostar de novo, que são coisas importantes. Vamos falar um pouco, na verdade, agora né, para frente da Bia, né, Olivia? Então, ela acabou Madrid, mas agora já temos aí Roma, já começou, ela já vai jogar em breve. Conta um pouquinho pra gente aí de qual que é o caminho aí da chave da Bia lá no Aberto de Roma. Aberto de Roma que tem uma paisagem linda, maravilhosa, né? Assim, Sim. a Bia, ela não deve ter uma vida fácil, né? Saiu o chaveamento dela do WTA 1000 de Roma, que começou essa semana, né? A gente já teve alguns jogos. Em que ela fez as quartas de final em 2023 e caiu na terceira rodada em 2024. A Bia vai estrear contra a tcheca Buskova, número 53 do ranking, e ela nunca perdeu para atleta, com 4 vitórias. O jogo da Buskova foi agora há pouco, a gente está gravando na terça-feira, aconteceu agora há pouquinho. Na terceira rodada, a nona favorita seria a Paula Badosa, que é a potencial rival. E a espanhola vem de lesão nas costas e tem 2-1 a favor no retrospecto contra a brasileira. Aí já começa... A grande dúvida com a Badosa é se ela vai conseguir conseguir competir, jogar. né? Se ela não vai sair da competição. É. E aí depois vem a Naomi Osaka, que é outra potencial rival. A gente comentou dela agora na outra nota. Ela é ex-número 1 do mundo e campeã de 4 Grandes Slams. E ela vem embalada por um título no Saibro, na França, que foi sua primeira conquista no piso em mais de 4 anos. Sim. Se avançar, a Bia ela pode ter a campeã do Australia Open, a Madison Keys, ou a russa Anna
Kalinskua em uma eventual oitavas de final. E aí depois, logo abaixo, é impossível quartas de final, ela pode pegar a polonesa Iga Swiatek, Swiatek, que é a número 2 do ranking, Sim. ou a ucraniana Elina Svitolina, que seriam as potenciais adversárias, sendo que as duas podem se enfrentar nas oitavas de final. E do outro lado da chave tem a número 1, que é a Sabalenka. Sim. E aí é importante dizer que no último domingo saiu o novo ranking divulgado pela WTA. E a Bia, infelizmente, deixou o grupo dos 20 melhores do mundo, né? Após a campanha, como o JP falou, após a campanha no torneio 1000 de Madrid. Ela perdeu 3 posições e foi para a 22ª com 2.059 pontos. E ela defendia 215 das quartas de final do ano passado. E somou 65 da terceira rodada em que caiu diante da Suíça Belinda. Sim. É a primeira vez que a Bia sai do ranking top 20 desde 9 de setembro de 2024, quando fez as quartas de final do US Open. E aí ela defende em Roma, na Itália, onde deve estrear ali por volta de quinta ou sexta-feira, 65 pontos na terceira rodada e na sequência mais 108 das quartas do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Sim, a gente comentou já, não sei se vocês se lembram, que eu tinha falado que eu tava preocupada com a Bia agora, porque É que ela vai começar a defender de fato os defender pontos. ela, enfim, tá vindo de uma temporada difícil, mas até então ela não estava perdendo pontos porque ela não tinha tido grandes atuações nesses mesmos torneios em 2024. Agora começa um conjunto Ela de já torneios conseguiu não defender o de Madrid, né? Que ela Sim. saiu antes do que ela deveria ultrapassar, né? Isso. E aí ela acaba perdendo ponto. O sistema da WTA, ele é um pouco Ingrato. Ruim. Assim, ele é muito baseado no ano, né? Então, nos últimos 12 anos, nos últimos 12 meses. E aí é isso. Se você foi mal naquilo que você foi bem no ano passado, você vai ter que correr atrás de alguém que você foi mal no ano passado para você conseguir recuperar os pontos. Mas enfim, eu acho que, ainda que seja difícil a chave aí, É possível. Assim, esse primeiro jogo, essa primeiro primeira jogo ela é rodada, favorita. ela é favorita. A Badosa tem que ver se ela vai jogar mesmo e ao mesmo tempo tem que ver como que ela vai estar fisicamente. A Osaka, eu acho que ela é uma jogadora perigosa, mas ela também tem questões ali igual a Bia. Então, até a Osaka, assim, mais ou menos, eu acho que possível. é possível, assim, né? Depois, se a Madison quis avançar, já fica um pouco mais difícil, assim. Mas acho que até a Osaka é possível se a Bia, né, for a Bia. Ela vem sendo, né? Assim, os 2 últimos jogos dela, Sim. ela foi muito bem. Então vamos acompanhar, né, gente? A gente vai terminando aqui o nosso programa dessa semana. Na semana que vem a gente não vai ter programa porque nós temos um compromisso. Na verdade, eu tenho um compromisso fora de Belo Horizonte, então a gente não vai conseguir gravar. Mas daqui 2 semanas a gente volta novamente com as notícias aí do esporte feminino. Até mais!